ferir ninguém. Eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos e ações eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz. De tanto ouvir falar em ti, eu quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão, quando eu busquei sempre ajudar. Então, bom dia a todo mundo que já está aí para a nossa reflexão, iniciando mais uma semana, essa 11ª semana do Tempo Comum. Então, iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, sempre continuando, né? Isso que nós estamos lembrando, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Hoje nós temos os versículos de 38 a 42. Nós estamos até recordando que parte deste discurso, né, desse Sermão da Montanha, é justamente uma releitura que Jesus faz dos mandamentos. Ele até destaca alguns mandamentos, né, como nós vimos a semana passada, mas também considera aquilo que é o conjunto, né, da lei, não só os 10 mandamentos especificamente, mas também outras leis que estão presentes no Pentateuco, que é o caso, hoje, né, Jesus relembra uma lei que está no Pentateuco, né, em algumas partes, né, alguns livros, mas sobretudo no livro do Levítico, no capítulo 24, do versículo 19 ao 20. Então Jesus diz: ouvistes o que foi dito. Esta também é uma expressão que aparece em outros momentos, até quando Jesus começa a falar de mandamentos específicos, por exemplo, o amor ao próximo, o não cometer adultério, não matarás. Então, ele introduz sempre com aquela expressão: aos antigos foi dito, eu, porém, vos digo. Então, aqui se repete, né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então, esta lei, né, vamos dizer assim, esse princípio, não é exclusivo da Sagrada Escritura. Isso já se verifica, né, em povos bem mais antigos, na Mesopotâmia, que havia esse princípio: olho por dente,
me desculpa, olho por olho e dente por dente. Então, e nós sabemos o que é isso, né? É pagar com a mesma moeda. Então, nós diríamos que dentro de uma cultura primitiva, né, ainda que está descobrindo, né, muitos valores e assim por diante, isso aqui tem um aspecto, né, positivo para, do ponto de vista pedagógico, impedir, né, uma punição desproporcional e, ao mesmo tempo, inibir, né, a vingança. Parece um tanto contraditório, mas dentro dessa concepção, claro que sim. Então, se você faz uma coisa, um mal a uma pessoa, então você vai receber a pena tal e qual. Daí é que vem essa expressão lei de talião. Geralmente nós dizemos assim, a lei de talião, dente por dente e olho por olho. É interessante que às vezes as pessoas acham que talião é uma pessoa, não é? Um rei, né? algum soberano, né? que fez essa lei, né? Então, a lei de talião. Mas não é, talião não é uma pessoa. Talião vem de uma expressão latina, talis, que deu para o português tal. Talis qualis, tal qual. Então, por isso que é olho por olho, dente por dente, tal e qual. Então, talis vem do latim, né? Então, como eu dizia, é o tal, né? O nosso tal. E, portanto, a lei de talião, né? Não é uma lei de uma pessoa, de um rei, de um príncipe, de um imperador, mas é essa lei, né? da punição de acordo com o delito. Então, se você, por exemplo, se uma pessoa construísse uma casa e aquela casa caísse e matasse o filho do dono da casa, então teria que matar o filho do engenheiro, vamos assim dizer, né? Então é uma coisa assim bem restrita, como diz a letra, né? Olho por olho e dente por dente. Então aquilo que poderia, né, ser considerado até uma justiça, para o Evangelho existe uma justiça maior. Vejam que Jesus afirmou: se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Então, o desafio para o cristão vai para além, né, daquilo que poderia ser o mais lógico e até dentro de uma certa perspectiva o mais justo, porque a justiça ela está sempre enraizada no amor. E o amor exige de nós aquilo que nós esperamos até do próprio Deus: o perdão, a compreensão, a oportunidade. Claro que não é para justificar nem favorecer, né, o pecado e o mal, mas é para que nos convertamos. Então, por isso que Jesus, diante, né, desse princípio, né, vamos dizer assim, universal, Jesus vai falar da atitude do cristão que, até certo ponto, tem que romper, né, com essa cadeia de violência. E por isso Jesus diz: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, né, o maligno. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aqui nós precisamos ter muito cuidado para não pensar, não é, que Jesus está nos sugerindo uma atitude de passividade, né, de uma resignação até mesmo infantil. Mas o que é que Jesus está nos propondo como a verdade do Evangelho? Que nós não devemos pagar o mal com o mal. E assim, muitas vezes, um ceder se torna uma estratégia para avançar. É aquela história, né? A gente volta um pouco para poder prosseguir com mais força. Então, o exemplo que Jesus dá aqui, né, de que alguém te dá uma tapa, né, um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Isso pode ser muito chocante, mas isso é se submeter até uma injustiça, né, é ser conivente de forma nenhuma, é romper com
a violência, né? É interessante que a expressão aqui, né, esse dar um tapa, é mais do que uma violência física, é também uma violência moral, porque é uma humilhação. Então, até se diz, né, esse tapa era dado com as costas da mão, né? Então, a violência é bem maior, né? Não é dá com a palma da mão, mas dá com as costas, né, da mão, como a gente diz. Então, até com muito mais força, né? Então, entre aspas, né, a violência que Jesus propõe é romper justamente o ciclo da violência, porque seria natural, né, a própria defesa. E é verdade que Jesus não está sugerindo uma passividade, porque ele mesmo, né, quando estava ali sendo flagelado, que um soldado lhe dá um tapa, ele diz: por que me bates? Né? Se eu falei mal, diga o mal que eu disse. Mas se eu falei bem, então por que me bates? Então vejam que a gente não pode fazer uma leitura fundamentalista, literalista. Nós temos que entender o que o alcance, né, maior desse ensinamento de Jesus, que não é uma passividade. E depois Jesus dá outros exemplos. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Depois aqui Jesus utiliza um exemplo que é preciso contextualizar, quando ele diz: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Quer dizer, sempre a generosidade, né, de alguém que tem liberdade. Isso é também um grande desafio para nós cristãos, né? Ou seja, quando nós perdoamos, não é porque nós nos sentimos escravizados de um sentimento, mas é porque estamos livres deste sentimento negativo. Caso contrário, estaremos escravos. Então, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Por quê? Jesus está utilizando uma coisa muito contextualizada, né, que havia, naquele tempo, havia uma espécie de direito, né, dos romanos de fazer com que os cidadãos comuns, naquela área que eles dominavam, então, se sentissem obrigados a ajudar a carregar o equipamento militar. Então, os soldados, né, que estavam sempre transitando, então tinham os seus equipamentos, tinha, vamos dizer, as suas cargas, né, as suas coisas. Então, eles podiam obrigar, né, se eles encontrassem alguém na estrada, eles podiam obrigar aquela pessoa, né, sumariamente, a carregar os seus equipamentos até por 1 quilômetro. Então, essa era a medida. Se vocês lembram, né, naturalmente, quando Jesus estava, né, caminhando para o Calvário, então, no meio do caminho, eles obrigam, vejam que o texto diz assim, né, eles obrigaram um tal de Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus. Então, isso era um direito, né, vamos dizer, dos romanos, né, imposto naturalmente, quando estavam em algum lugar. Então eles podiam obrigar, né, ao cidadão comum a levar os seus equipamentos. Vejam que aqui eles obrigam a carregar a cruz de Jesus, né? E Simão de Cirene, né, não tem outra opção, né? Tem que levar porque isso é uma determinação imposta. Então vejam que aqui Jesus ele coloca situações onde só quem é livre, parece um paradoxo, né? Só quem é livre consegue fazer isso. Quem é escravo dos seus sentimentos de rancor, de ódio, não consegue, né? Não consegue ir para além. E esse é o grande desafio para nós cristãos. Isto é, lembrando isso que Jesus introduz quando ele começa a nos ensinar, né, a verdadeira compreensão da lei e, portanto, para sermos bem-aventurados, né? Então, sem essa capacidade, né, de ir para além daquilo que seria mais lógico, mais natural, ou seja, se defender, né, exigir essa justiça equitativa, né, olho por olho, dente por dente e assim por diante. Sem essa capacidade, nós não conseguiremos, de fato, viver o Evangelho. É simples? Não. É fácil? Não.
Mas é possível, porque se Jesus nos apresenta, ele não iria nos ensinar algo que não seria possível de colocar em prática. Mas aí precisa também de um empenho e precisa da humildade para pedir a sua força, pedir a sua iluminação, né? Pedir a Deus que nos ajude de fato a seguirmos, né, esse caminho de Jesus, porque senão não poderemos, né, de fato testemunhar que somos cristãos, que temos esse amor que vai para além das inclinações naturais, né? Então vamos pedir a Deus a bênção sobre todos nós, sobre as nossas famílias e sobre esta semana que está iniciando. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então um bom dia, um abençoado dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser.